Então vamos aqui para a nossa terceira aula do nosso tutorial em vídeo de como fazer a instalação do inversor TS200 da TS Master, beleza? Então o que acontece? Como eu prometi na aula anterior, a gente vai ver agora como fazer a alimentação do nosso inversor e como vai ser aqui, de onde vai partir a saída para a nossa chave de contato. Então é o seguinte, olha só. Aqui nós temos já, eu mostrei na primeira aula, que nós temos aqui então um disjuntor exclusivo para o nosso elevador, tá? Esse disjuntor, ele corta esse fio aqui, ó, que vem da rede, tá vendo? Ó? Que vem da rede. Então aqui eu tenho fase e neutro. Aquele disjuntor lá, ele corta só o fase. Então aqui eu tenho fase e neutro, e aí você vai ter que ter esse disjuntor que eu falei na primeira aula, é um disjuntor de 20 de duas fases, então ele vai cortar fase e neutro. Ele é um disjuntor de segurança, tá? Então eu nunca vou desligar ele, tá? Eu sempre vou trabalhar com aquele disjuntor lá. Esse aqui é por segurança. Então entrou fase e neutro, eu corto com o meu disjuntor, e aqui sai fase e neutro com fio de 2,5 e vem então aqui para o nosso inversor. Chegando no inversor, tá? Esse fio de 2,5 com fase e neutro, eu vou colocar um no L1 e o outro no L2, tá? Do lado aqui eu tenho aterramento, né? Então esse aterramento eu também puxei fio de 2,5 e coloquei então no próprio elevador, tá? Parafuso que fixa então o nosso inversor. Isso por quê? Porque o nosso elevador, ele está todo parafusado com parabolt, tá? Parabolts enormes no chão. Então é um piso usinado de concreto, chumbado no chão, parafusado no elevador. Então aterramento nós temos sobrando aqui, né? Não falta, beleza? Então aqui a gente já entendeu aqui como alimentamos o nosso inversor, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, de onde parte os fios. Aqui nesse caso são fios de 1,5, de onde parte esses fios de 1,5 que vão lá para a nossa chave de contato. Uma outra informação importante aqui, que eu tenho que te passar, é aqui, ó. Que na aula anterior a gente viu que esses 3 fios aqui, eles vêm do motor, né? Vão para o motor, a gente fez na aula passada, e aqui também nós temos um aterramento. Então aqui a saída do aterramento, eu liguei ela direto no nosso motor, certo? Que está parafusado na carcaça do motor, que está parafusado na carcaça do elevador, que está parafusado no chão. Então o aterramento está muito bem feito. Então agora vamos partir então para essa fiação aqui. Aqui você observa o seguinte, tá? Aqui a gente tem a seguinte situação, ó. Aqui tem esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, ele é o GND, tá? GND eu coloquei fio de 1,5 vermelho, e aqui eu tenho o REV de 1,5 verde e o FWD verde. São 2 fios verdes e um vermelho. Esse aqui, ele é o comum, tá? Esse aqui é um fio comum. Então, se ele fizer contato com um desses, ele vai subir o elevador. Se fizer o contato com outro desses, ele vai descer o elevador. Beleza? Então, o que acontece? A gente vai levar essas 3 saídas aqui, então, lá para a nossa chave de contato. Então, eles vêm aqui. Chegamos com eles aqui, os 3 fios na chave de contato. E o seguinte, para a gente poder fazer a ligação desses 3 fios na chave de contato, tá? Tem que ter muito cuidado para não fazer a instalação errada, para não ligar errado. E para essa instalação aqui, a gente vai precisar de um multímetro, tá? E a gente vai ver então na próxima aula, para essa aula não ficar muito longa e muito cansativa. Na primeira aula eu falei sobre você ter um multímetro como esse, tá? Não precisa necessariamente ser exatamente igual a esse. Basta ser um multímetro que você consiga fazer a medição de corrente contínua, beleza? Eu acho que qualquer multímetro faz isso. Esse é um dos mais simples e mais baratos, por isso que eu deixei o link dele lá na primeira aula, beleza? Então, se você gostou dessa aula aqui, gostou? Clique em gostei, beleza? E eu te aguardo, então, na próxima aula, onde vamos fazer, então, a ligação da nossa chave de contato já para finalizar a instalação do inversor e depois a gente entrar na aula de configuração do equipamento. Beleza? Então vamos embora.